Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a problemática das arquiteturas dos times de dados, né? O que que isso quer dizer? O que que é isso? Arquiteturas, problemática? Vamos lá. Gente, eu acho que assim, o primeiro ponto é times de dados, né? Áreas de analytics, são todas novas no mercado como um todo, no mundo, né? Do nada, acho que vamos contextualizar super rapidamente. Antes, sempre teve dado, né? Porém, a volumetria era diferente, a vibe era diferente, as questões de dados eram diferentes. É, Era muito mais complexo fazer relacionamentos entre dados, justamente porque não tinha tanta disponibilização de dados. O mundo também não era tão digital. Então, por exemplo, putz, hoje eu tenho meu convênio médico é digital. Eu vou no médico, eu tiro sangue, eu falo que qualquer coisa que aconteceu comigo, eu vou em qualquer coisa, tá tudo lá no meu prontuário digital. Ou seja, olha só quantos dados tem sobre somente a minha pessoa lá no mundo digital. E aí, se está ali dentro, está dentro de um banco de dados. Se está dentro de um banco de dados, está acessível. E, não, isso é um hoje. Ontem, antes, não era assim. Antes, pô, você ia no médico, cara, o cara nem anotava seu nome, lá tinha uma ficha. Onde que se guardava essa ficha? Se guardava lá num arquivo. Ninguém lia isso. Até lia, tinham pessoas que, para fazer análise de dados, a parte de gerenciamento, de estratégia, era muito diferente. Era uma problemática totalmente diferente, totalmente em outro universo. E aí você imagina você pensar de pegar esse dado, se relacionar com outro dado e juntar outro dado. Você não consegue nem ler esse dado. Mal você consegue saber quantas pessoas entraram naquele consultório médico. Então, antigamente, esse era o grande ponto. Aí vem o boom digital, vem uma série de outras questões, vem uma série de empresas próprias nativas digitais vindo também, que são as empresas que já nascem nesse esquema de, pô, eu não tenho que pegar um monte de coisa de legado meu e tentar transformar isso para o digital. Não, eu já estou nascendo dessa forma. Então, o meu usuário que está vindo, então, no caso eu sou o paciente, eu já entro dando todos os meus dados para eles. E aí você começa com um boom do tipo, caraca, mano, tem muito dado entrando. Tem dado do cara vindo, tem dado lá do Google Analytics, de quantas vezes ele acessou o site, quantas vezes ele deixou de acessar, puta, se o cara gostou do conteúdo tal ou deixou de gostar, se o cara viu o story lá e ele curtiu ou deixou de curtir, ou então ele deu um dislike, falou que isso é uma porcaria, ele comentou e fez um feedback falando que é um lixo, ou ele comentou dando um feedback falando que é maravilhoso, que ele amou, que ele quer demais, que ele. Então, gente, a volumetria de dados e as possibilidades, elas começaram a ficar num nível exponencial. Exponencial. E aí, começa, né? Começou-se a criar uma série de áreas de dados, de analista, a coisa começou a crescer nesse sentido. Sensacional. Então esse é um contexto rápido de uma brincadeira aí, só para a gente pensar em dados. Começou a crescer, uma série de times de dados, muitas pessoas, acho que assim, o material de dados, tem muita gente que não estava muito ligado nisso. E estava ainda muito no Excel. E aí começa muito bom de várias tecnologias. Isso trazendo, tá, gente, visão muito de mercado, tá? Isso é uma visão muito de mercado, de como eu visualizo todas as minhas experiências, visualizo ainda, aliás, muitas empresas em situações muito precárias no nível de dados, mas beleza. Temos toda essa questão, mas precisa se resolver, né? Acho que de qualquer forma, então a gente precisa relacionar, a gente precisa de dashboards, a gente precisa de relatórios, a gente precisa conseguir relacionar os dados, a gente não basta só conseguir trazer o número, a quantidade de pacientes que te visitaram hoje, né? Essa questão, ela começa a ficar pouco, não é nada. Bem, legal pra caramba. Tá bom, eu sei quantos visitaram e eu sei qual é a receita que está entrando. O que mais? E aí a gente entra em problemáticas absurdas. O grande ponto, gente, é assim, putz, então, as primeiras demandas, né? Preciso muito saber. Eu não conseguia nem saber quantas pessoas entravam. Eu preciso saber quantas pessoas estão entrando. A princípio, gente, né? Bom, tá tudo digital. Bom, eu vou lá, vou fazer um select no banco e vou trazer, né? Fiz um select e trouxe. Putz, legal pra caramba, trouxe. São 500 pessoas por dia. Pô, caramba, tá funcionando então. Então, todo dia 500 pessoas vêm falar com a gente online, ou o que deixa de ser. Isso eu tô batendo num banco. Beleza. E se eu bater, putz, a receita? Ah, não, a receita, então aqui é um banco das pessoas.
Aí aqui a gente tem outro banco de receita. Aí aqui a gente tem uma outra ferramenta que diz sobre feedback, né? E aí o que começou a ser muito acontecer? Putz, chega aquele usuário de dados e começa a tentar fazer select em tudo. Bom, primeiro ponto. Muitas vezes isso não vai funcionar, porque você não tem como fazer um select direto em muitas das ferramentas. Às vezes você vai ter que trabalhar com API, você vai ter que trabalhar com SFTP, você vai ter que trabalhar às vezes com web scraping, você vai ter que trabalhar com outros tipos de tecnologia para você conseguir fazer a coleta do dado. Não é simplesmente, ah não, vou fazer um select. Como você vai fazer um select? Você nem tem acesso a esse dado. E aí o que começou a acontecer? Putz, vamos lá, vamos baixar um Excel. A gente entra manualmente, baixa Excel, baixa CSV, baixa. E aí, beleza, né? Putz, baixava, aí ia lá numa ferramenta de visualização de dados, então, sei lá, ia lá no Power BI, ou ia no Data Studio, ou ClickSense, e aí tem um milhão de ferramentas aí, né? Ia lá na ferramenta, ia lá, importava o Excel, não sei o que lá, e fazia acontecer. Putz, isso aí não tá ficando legal. O pessoal começou a entender que estava muito descentralizado. Porque você imagina, pô, você tem várias ferramentas. Aí você tem que baixar um Excel dessa. Aí você tem uma outra ferramenta também dessa. Aí você tem um banco, aí esse banco realmente você vai fazer uma query nesse banco. E aí você tem o seu Power BI. Aí beleza, você vai imputar todos esses Excel no seu Power BI. E aí o seu Power BI também vai bater e vai rodar uma query lá dentro desse banco. Cara, aí você tem um Dash que está no seu Power BI. Aí o seu Dash quebra. Onde quebrou? Cara, 2, 3 dias na loucura pra você descobrir onde quebrou, sei lá onde quebrou. Putz, aí quando você vai descobrir é porque o Johnny, ele é o responsável por fazer o download do Excel. Ele tirou férias, cara. Então assim, ele não tá mais aí. E aí, como que a gente vai fazer agora? O cara tirou férias. Como que a gente vai lá e entra nas ferramentas? Ah, não, é só o Johnny que tem acesso. Ferrou. Ah, então o Dash, que a gente comentou, ele vai ficar desatualizado. Só que aí, uma coisa é você ter um Dash, dois dashes, cinco dashes. Cara, o que vai acontecer, né? Que nem eu comentei, existe um processo muito grande de times de dados, time de dados, time de dados, mais volumetria, mais isso, mais aquilo, mais demanda, mais necessidade. Só saber volumetria, quantidade, receita não é mais suficiente. Você começa a ter processos muito mais complexos. Você começa a ter muito mais testes. E você começa a ter uma infinidade de locais. Então você tinha um banco ali, aí agora você começa a ter, sei lá, quatro, porque esse banco é de uma ferramenta, esse de outro, aí depois você criou um outro banco para você colocar algumas tabelas, porque às vezes, tá, putz, você precisa de um banquinho para você colocar umas tabelas de parâmetros, de inputs, de alguma coisa do tipo. E aí você começa a tentar criar soluções de arquiteturas e problemáticas. E aí eu acho que uma solução muito conveniente, muito importante, muito interessante, é que começou a se difundir muito a visão do Data Warehouse. E aí o que que é isso? Cada empresa trabalhou de uma forma, eu vou trazer talvez uma forma mais num detalhe um pouco interessante, ou talvez um pouco mais padrão. E eu vou estar usando aqui um exemplo de um cara muito bom dentro dessas funções dele, que é o BigQuery. Então você imagina que a empresa foi lá, fechou o BigQuery e falou, não, não, não. Vamos, o que que a gente vai fazer vamos pegar todos os dados e centralizar no BigQuery. Então o BigQuery você vai colocar todas as suas tabelas lá dentro. Então você vai vamos transformar tudo isso em tabelas dentro do BigQuery e vamos colocar nessas tabelas lá dentro do BigQuery. Beleza. E aí, elas estão lá dentro do BigQuery, o Power BI, ele só vai conectar no BigQuery. Ele não vai conectar mais em banco Y, banco A, banco Z, banco X, ferramenta tal. Legal pra caramba. Então, essa centralização ela já começa a fazer sentido pra caramba, porque você consegue ter um controle um pouco melhor no sentido de onde estão os dados. Né? Ali, quando a gente estava mostrando aquele loucura e o Power BI conectando direto, você tinha uma dificuldade muito grande de entender. Você também tinha uma dificuldade muito grande de performance. O BigQuery, então, por exemplo, ele já vem com uma parte que eles chamam até de. Ai, gente, eu esqueci o nome, mas é tipo um BI Engine. Que basicamente ele acelera os processos de consulta dentro do próprio banco. O BigQuery mesmo, ele é um. Cara, é uma ferramenta absurda de consulta em terabytes, não sei o que lá. Então ele também já acelera pra caramba qualquer tipo de consulta. Ele é violento demais. E ele é autogerenciável. Então você não tem que muito se preocupar com a estrutura dele, a parte de computação dele. Você não tem que se preocupar com nada. Você só tem que meter o dado lá dentro.
Outro ponto super interessante até do BigQuery, e é uma ferramenta que eu uso bastante, gente, mas o BigQuery é uma ferramenta, ele tem um limite de gratuidade muito grande, muito grande. Cara, se você tem empresa pequena, se tem startup, tudo nativo digital. Mano, deita no BigQuery. BigQuery, tem até uns vídeos no YouTube, até, né, fazendo, aproveitando, ele, você consegue trabalhar com PandaGBQ, e aí o PandaGBQ, você consegue pegar uns códigozinhos em Python e centralizar os códigozinhos em Python para fazer esses scripts das ferramentas, etc. Mandar via PandaGBQ para ele, para o BigQuery. Então você começa a criar uma estrutura de arquitetura usando BigQuery e Python. Gente, ó, dá para brincar. E dá para brincar muito barato. Só que qual começa a ser o problema disso, né? O seu dado ele está armazenado no BigQuery, então o armazenamento do seu dado é um armazenamento tabular. Performance é boa, armazenamento é tabular, você está centralizando. Bom, estou falando todos os pontos positivos, não falei nenhum problema ainda. Você está resolvendo um problema que eu mostrei ali anteriormente, né, com a série de você está centralizando tudo isso. Só que o primeiro problema bom, é o código. Onde você vai codar? Então, que nem eu comentei. Bom, para o dado estar no BigQuery, você precisa dar uma centralizada em como você vai fazer o dado chegar no BigQuery. Então, naturalmente, sei lá, você vai trabalhar com Python, beleza. Aí você vai ter seu código em Python. Aí você vai precisar de um PandaGBQ, que não comentei. Por exemplo, o PandaGBQ, você vai criar uma conta de serviço, você vai fazer a conectividade dentro do seu código Python, e você vai conseguir, sei lá, consultar uma tabela de um lugar X, ler a tabela, colocar isso no data frame e mandar pro BigQuery. Você vai conseguir fazer tudo isso. Você vai estar trabalhando com pandas, então você não vai estar trabalhando com processamento paralelo, você não vai estar trabalhando com nenhuma performance um pouco a mais. Mas assim, dentro de uma estrutura mais simplista, não vejo problema nenhum. Problema nenhum. Que nem eu comentei, na parte mais assim, não é um big data, mas é uma estrutura que vai fazer sentido, que vai funcionar bem. Você pode até usar o Google Colab para rodar seu código. Também não vejo problema. Mas você começa a não ter uma centralização muito clara do seu código. E você também vai começar a ter os problemas, por exemplo. Putz, você tem um banco de áudio e você quer salvar esse áudio, né, em um formato X, você não consegue. Esses áudios eles vão ficar na ferramenta, você não vai conseguir extrair o áudio. Mas vai acontecer você extrair, fazer aquela leitura do áudio, lançar todo um NLP lá em cima do áudio, enfim, outros detalhes para você tentar extrair o áudio, transformar isso em palavras e tentar transformar isso em um dado mais tabular, né, para você colocar dentro do BigQuery. É possível, mas você teria que fazer isso. Imagens, essas coisas, puta, já acho que também não conseguiria colocar no BigQuery. Aí você também teria esse problema. Vídeos, você também não ia conseguir colocar no BigQuery. Então você tem limitações. Você precisa muito do código. Então, além de tudo, você não consegue virar com o BigQuery e falar assim, BigQuery, vai lá, bate nessa API aqui e puxa o dado dessa ferramenta. Ele não vai fazer isso por você. Então você vai precisar de um ambiente para codar, então que nem eu comentei do Google Colab, você vai precisar de uma linguagem para codar, então você não vai conseguir ficar somente ali no SQL, você vai ter que trabalhar ali com Python, beleza, também até aí tô ok. Só que essas limitações, elas começam a te mostrar um caminho em que, cara, só o BigQuery não é suficiente. E eu acho que uma outra problemática é que quando você começa a ter uma volumetria muito grande de dados, você está começando a ter o seu custo muito escalado. Que nem eu comentei, BigQuery tem uma gratuidade absurda, sensacional. Só que quando você vai trabalhar com uma alta volumetria de dados dentro dele, mano, o bagulho vai ficar louco. Vai ficar louco. Porque e você vai ter uma complexidade muito grande de fazer otimizações, etc. Então, o bagulho vai ficar louco. E aí você começa a ter necessidade de um ambiente um pouco mais parrudo, no sentido de personalizável. Você, você quer personalizar melhor o seu ambiente, você quer trabalhar com outros tipos de formatos de dados, formatos que são até mais rápidos, mais performáticos, porque a gente está começando a falar de bilhões por assim, centenas e centenas de colunas, bilhões de linhas, por assim, centenas e centenas de tabelas, vários processos. A gente está começando a falar de uma complexidade muito maior, muito maior.
de dados, de volumetria. E aí a gente começa a se questionar. Caraca, tem um negócio que chama Data Lake. Pô, Data Lake, você consegue trabalhar com vários formatos, ou seja, você consegue trabalhar com NoSQL lá dentro. Aí, quando a gente fala de NoSQL, está falando, por exemplo, de Parquet, a gente está falando do Delta, né? A gente está falando de CSV, de Avro, a gente está falando de uma série de coisas. Então, opa, já. Então, ou seja, estamos falando de disponibilização de dado também numa uma performance absurda. A gente está falando de personalização. E a personalização é muito interessante, porque ela vai nos ajudar em performance e ela vai nos ajudar em custo. Aí olha que louco, né? Bom, então a gente começa a entender que um data lake é essencial. Só que o data lake em si, ele não mostra o dado, né? Então, o data lake em si, ele não resolve o problema. Porque no BigQuery, o seu cliente pode entrar lá e fazer um select. Sensacional. Ele vê a tabela, ele vê o dado. Então, ele não resolveu. E aí entra, né, a parte da palavra, né? Então a gente está usando a palavra aqui chamada lake house. O lake é do data lake, né? O house é do warehouse. Então, que nem eu comentei, o BigQuery, o cliente consegue entrar, ver o dado, acessar o dado, consultar o dado, fazer o que ele quer com o dado. Bom, e aí, né, nessa nova estrutura lake house, qual é o house? Não é o lake. O lake é o lake. O house aqui, no nosso caso, a gente vai estar usando Databricks. O Databricks é justamente aquele cara em que o cliente consegue entrar e ele consegue ver os dados lá dentro. Porque o Databricks, vou chamar ele de DB aqui, ele conecta atrás dele com o DL, que é o Data Lake. Eu vou mostrar exemplos para vocês, claro, né? A gente vai entrar no hands-on, etc. Então, o Databricks, ele vai servir para o usuário realmente conseguir acessar o dado. Então, ele vai estar substituindo esse acesso ao dado do Data Warehouse. Aí começa o questionamento. Entendi, né? Então ele entra no Databricks e ele consegue acessar o dado que está no Lake. Consegue. Mas o dado que está no Lake, eu coloquei o dado lá em Delta, que é uma série de arquivos Parquet. Como que ele vai ver isso? E aí que tá. A brincadeira utilizando aqui Delta, que é o que a gente vai também estar trabalhando, ele abstrai isso em um dado tabular, em que o cara, você vai estar criando a tabela em Delta, só que você vai ver a tabela, ela vai ser uma tabela normal. O usuário final vai olhar isso como uma tabela normal. Nada de diferente. Então olha que louco. E aí mais um ponto, que é para dar tacada. Lembra que eu comentei com vocês o código? Como que você vai ter que, putz, vai ter que bater, como você vai bater numa API, para ir lá na API, consumir o dado, jogar isso num lake, ou então jogar isso no BigQuery. Aí você ia ter que ter você ia ter que ter algum lugar para fazer isso, seu computador, um Google Colab, alguma VM. O Databricks, ele é um gerenciador de computação, lembra? E você pode codar nele. E aí você vai usar os seus códigos nele mesmo. Então você também está centralizando onde você vai codar, a força do seu código, porque ele é um gerenciador de computação. Então você pode codar com 8 de RAM, por exemplo, até 320 e tantos lá de RAM. Você pode codar com GPU, com TPU, com CPU. Você pode codar da forma que você quiser. Ele já vem com runtime também, pré-definido, com uma série de bibliotecas já pré-instaladas, uma espécie ali muito parecido com o Google Colab nesse sentido. Trabalha com Linux por trás, então você também consegue fazer uma série de comandos em Linux por trás, facilita pra caramba. Uma série de bibliotecas de conectividade muito, muito boas, porque o dado, o Databricks no fim, ele é o cara que faz a conexão com o Lake. Então, seus usuários vão entrar nele para conectar com o Lake. E as aplicações, elas também batem no Databricks para conectar no Lake. Depois vai entrar no sentido de permissionamento, que vocês vão entender um pouco mais de segurança nesse sentido. Nem sei se vou entrar nessa profundeza. Eu acho que talvez valha um outro papo para isso, para ser bem sincero. Mas o que eu queria trazer aqui nesse vídeo, gente, é a visão para vocês sobre a caminhada, né? Lá atrás, a gente existindo toda uma evolução, e aí a gente entra no conceito de Lake House, que ele resolve uma série de problemáticas. Então ele resolve
Ele centraliza, ele dá mais força de performance, ele dá mais possibilidade de personalização no sentido de custo, ele dá liberdade. Essa liberdade, claramente, ela parece também ser muito boa, mas ela pode ser muito ruim. Eu acho que se você tem um time, ou se você e seus colegas não têm muita noção de como isso tem um impacto claro com o custo, e você estiver trabalhando com um nível de volumetria gigantesco, vocês talvez tenham bastante problema de custo, principalmente no início. Porque são muitos detalhes, muita complexidade. Você tem que fazer uma gestão de limpeza, você tem que fazer uma gestão de processamento, você tem que fazer uma gestão da própria computação, como que você vai organizar a computação. Você imagina que você tem 1000 processos de pipeline que rodam num dia. Eles vão rodar num cluster, eles vão rodar, né, numa VM, cada job vai ter uma VM, ou então todos os jobs vão rodar na mesma VM. Se rodar na mesma VM, como que você vai trabalhar a parte de paralelismo desses jobs? Eles vão rodar um atrás do outro, ou eles vão rodar todos juntos? Você vai dar prioridade para cada job, ou não vai dar? Se rodar por uma VM cada um vai subir uma VM, como que vai funcionar a parte de cota? A parte de custo, a parte de processamento, cada VM vai ser do mesmo tamanho? Não vai ser do mesmo tamanho? Então você começa, quando você vai criar uma tabela de 10 teras, como que você vai criar essa tabela? Você vai ter que trabalhar com Spark. Você sabe trabalhar com Spark? Como que você vai trabalhar com Spark? Quais são as configurações que você tem que trabalhar? Como que você vai jogar essa tabela lá dentro do Lake sem que ela custe o olho da cara? Porque tem isso. Quando você vai trabalhar, e você vai jogar 10 teras dentro, no formato Delta, ele vai quebrar isso em 10 milhões de pedaços. E aí? Cada pedaço tem que ter qual tamanho? Por quê? Que você tem que saber. E você entra numa brincadeira, né? Você entra numa brincadeira. Então, quando eu comento lá atrás, no sentido de você, da personalização, da liberdade, você tem que se atentar a todos esses pequenos detalhes. Porque caso você ache que você vai trabalhar igual o Big Carry, que você só mexe o dado lá e a sua alegria e sucesso, é aí que o bagulho vai ficar louco. Isso é que não é assim. Então é muito importante que quando você entre no arquitetura Lake House, você entre com bastante ciência da complexidade que você está inserindo no seu negócio e claramente entendendo que você está fazendo isso porque você está pensando na escalabilidade dos seus processos, porque uma vez bem feito, bem dimensionado e bem com um olhar bem claro sobre os processos, né, sobre esses pontos que eu trouxe, a economia é gigantesca e a escalabilidade é absurda. Porque quanto mais dados você traz dentro dessa arquitetura Lakehouse, menor é o custo. Então, basicamente, é aquele gráfico, né? Mais dados subindo e o custo descendo ao longo do tempo. E isso é sensacional, porque quando você trabalha com Big Data, é isso que a gente precisa. A gente precisa de processos muito bem otimizados que, com o tempo, você não, assim, a empresa não entra em falência. É, a gente tem que lembrar que a maioria, pelo menos a maior parte das empresas, elas precisam ganhar dinheiro para pagar seu salário. E assim como também você fechar seu orçamento, etc. Os dados têm que fazer sentido. Eles vão impulsionar o negócio, eles vão dar estratégias, eles vão dar insights, mas tudo isso tem que estar dentro de um custo que faça sentido também. Então, quando a gente entra nesse papo de Lake House, é um papo que eu comentei, né, na introdução, é um papo um pouco mais complexo, é um papo que faça mais sentido que vocês já estejam um pouquinho mais dentro da área, entendendo um pouco dessas complexidades, dessas problemáticas. É um papo sensacional. É, Vou daqui a pouco, no próximo vídeo, entrar um pouquinho mais sobre o Lake House. Acho que eu trouxe um pouco mais de contexto das problemáticas. Acabei entrando um pouco, mas eu vou entrar um pouco mais de detalhes. E é isso aí. Valeu, falou.